dia abençoado para todos nós e uma oportunidade de ouro está bem diante dos seus olhos. Venha conosco escrever uma nova história aqui na companhia do programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, um abraço apertado aí a todos que acompanham o modo feliz de viver, viu? E percebemos que gostar de papai e de mamãe é uma coisa, mas amá-los como a própria manifestação de Deus na face da terra é bem diferente, não é? Gratidão aos pais é o tema da palestra de hoje com o preletor Carlos Alberto da Silva. Alguma vez tentastes contar as estrelas? Que erro, agressão ou abandono podem ser maiores do que a vida, não é? Bens espetacularmente nobres como respirar, sorrir e desfrutar do dia só podem ter sido passados por alguém tão sagrado quanto Deus, não é? O verdadeiro significado da gratidão aos pais. Este é o assunto que você acompanha agora na palestra do preletor Carlos Alberto da Silva. Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito, muito, muito obrigado. Bem, hoje iremos estudar um assunto que eu considero de máxima importância para aqueles que desejam ter uma vida feliz, uma vida bem-sucedida, enfim, uma vida digna do Filho de Deus. Estudaremos sobre gratidão aos pais. Esse tema, ele é fundamental na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Por que eu digo isso? Porque tudo que vier a acontecer, tudo que aconteceu e que vier a acontecer em nossas vidas, de uma forma ou de outra, estará sempre relacionado com a experiência que nós tivemos com os nossos pais. Enquanto me preparava para que pudesse fazer essa palestra, estava meditando, pensando sobre uma série de coisas. Quando a gente vê pela mídia, seja pela televisão, seja pelas revistas, pela TV, internet, enfim, todos os tipos de mídias vêm noticiando muitas notícias negativas a respeito dos jovens. Sejam porque os jovens se envolvem com drogas, se envolvem com atos ilícitos, se envolvem com a violência, com prostituição, enfim. Normalmente, nos últimos tempos, a gente vem observando que é crescente as manchetes negativas envolvendo os jovens. Só que essa faixa etária agora começa a diminuir, então a gente vê adolescentes, pré-adolescentes e até crianças também envolvidas com todas essas manchetes negativas. Por que isso vem acontecendo de uma forma muito mais nítida do que ocorria no passado? E eu gostaria de estender essa reflexão que eu fiz também aos senhores enquanto nós estudamos esse tema. Ou seja, enquanto nós estudamos sobre gratidão aos pais. Vou estar utilizando como livro-texto Viver com Alegria. Esse livro é de autoria do professor Seiichi Taniguchi e encontra-se à disposição, meus amigos, nas livrarias das nossas associações locais, nas livrarias das nossas regionais e também através do telefone que você poderá ligar, se você estiver ligando de um telefone fixo, no 0800 770-2600, e se você estiver ligando de um telefone móvel, ou seja, um celular, você deverá ligar para 0 operadora 11 50 14 22 09. Também poderá acessar a nossa livraria virtual pelo site www.sn.org.br e você terá a acessibilidade, ou seja, você terá acesso a essa joia maravilhosa chamada Viver com Alegria. Então aqui o professor Seiichi, ele faz no capítulo 2, a partir da página 75, ele faz uma série de reflexões também sobre os pais. Ele diz o seguinte: saiba que você recebeu de seus pais um presente maravilhoso e que este presente mais valioso de todos é o seu corpo.
Todo presente, seja chocolate ou qualquer outro mimo, é providenciado antes da data comemorativa. O mesmo acontece com o corpo, que começa a ser preparado muitos meses antes do nascimento. Depois que nasce, é nutrido e protegido para que se desenvolva bem. Considere seu corpo um bem precioso, o único robô multifuncional que lhe pertence, um equipamento completo, o patrimônio cultural da máxima importância, que nenhum montante de dinheiro pode comprar. Ou seja, se nós estamos vivos, se nós podemos nos locomover, se estamos aqui, se você está nos assistindo, e se eu posso estar falando com vocês, é sem dúvida alguma porque estamos vivos, isso é óbvio, por termos esse corpo. A vida, sabemos que ela vem de Deus. Mas para que a vida de Deus pudesse se manifestar, foi necessário o amor de duas pessoas. Ou seja, o amor de papai, o amor de mamãe. Sem o qual a grande vida de Deus não poderia se manifestar através de mim, através de você, através de todas as pessoas. Então, só por esse motivo, quando nós olharmos para esse corpo, seja ele um corpo considerado magro, com excesso de gostosura, seja, um corpo alto, um corpo baixo, cor escura, cor clara, amarelo, vermelho, azul, enfim, não importa. O fato de termos esse corpo significa que a vida de Deus se manifestou e isso aconteceu graças ao amor dos nossos pais. E eu aprendi, e isso foi impactante para mim, que só o fato de estarmos vivos, nós já temos motivo suficiente para agradecer aos nossos pais. Interessante o seguinte, toda criança quando nasce, ela, antes de nascer, na verdade, enquanto ela está sendo, o corpo está sendo preparado no interior da mamãe, tudo o que acontece ela está observando, ela está sentindo, ela está percebendo, embora ela esteja num lugar escuro. E nesse período, ela vai se acostumando então com a voz da mãe, ela aprende a ouvir o pulsar do coração da mãe. Isso porque quando uma criança nasce, ela está assustada. Quando a mãe pega a criança que está chorando e traz para junto de si, ou seja, encosta a cabecinha do filho recém-nascido em teu peito, ele escuta o pulsar do coração da mamãe, ele se acalma, porque naturalmente durante todos os meses em que o corpo dele estava sendo formado, ele sabia que tinha segurança da mamãe. E que legal, ele pode continuar sentindo essa segurança, mesmo depois em que ele nasceu, propriamente dito, nesse mundo. A relação que nós temos com os nossos pais é tão intensa, que se o pai, por exemplo, tem o hábito de chegar na esposa que está grávida, colocar a mão na barriga, conversar com o bebê, dizendo, que bom, querido, que você está vindo. Puxa, olha, papai está ansioso por você. É natural que justamente por ouvir a voz do pai, a voz da mãe, principalmente quando os pais têm conhecimento e sabe que essa é uma fase muito importante na formação desde então do caráter, da personalidade da pessoa, quando a criança nasce, ela logo começa a pela voz, ela consegue identificar os pais. Vê se não é assim que acontece. Então, ou seja, você vê lá a criança pequena, está no colo de alguém, ela escuta a voz da mãe, escuta a voz do pai, ela já levanta a cabeça procurando. E isso está muito vivo na minha memória. Por quê? Eu estou com um bebê em casa de 10 meses de idade. Na verdade, o Carlos Mateus, ele é meu quarto filho. Se bem que, embora a Isabela esteja com 12 anos, o Luiz Felipe esteja com quase 11 anos, o Gustavo com quase 10 anos, continuam sendo meus bebês. Acredito que serão meus bebês eternamente. Mas agora, estou vivendo essa experiência de ter um filho pequenininho. É magnífico poder viver essa experiência. Quando a gente pega o Carlos Mateus no colo, ele já logo dá um jeito de envolver a mãozinha e começa a fazer carinho no rosto. E nessa hora é difícil eu e minha esposa não se emocionar. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando, sabe, que era isso que o meu pai sentia quando me pegava no colo também. Então, ou seja, é
tanta alegria que a gente sente quando envolve esse ser tão pequeno, tão frágil ainda, que não acredito que possa existir no mundo amor maior que os pais sentem para com os filhos. Mas, no entanto, na medida em que o filho vai crescendo e vai vivendo as experiências, por exemplo, de aprender a comparar, e ele começa a observar o pai dele, começa a observar o pai dos outros, e vai chegando uma fase em que vai havendo, me parece, um distanciamento entre pais e filhos. E nesse momento, então, em que aprende a comparar, aprende também o filho a fazer julgamento. E de acordo com a percepção que o filho foi desenvolvendo com o passar do tempo, ele começa a ter a tendência de achar que os pais não o amam o suficiente, e a tendência é ele ir se afastando. Meus amigos, eu queria dizer que isso é equívoco, um grande equívoco. Mesmo que você não tenha recordação de ter sido tratado com carinho pelo teu pai, pela tua mãe, se quando você fecha os olhos para lembrar da tua mãe, de teu pai, e o que você lembra, às vezes é só dura, é crítica, ou mesmo, por exemplo, que você apanhava do teu pai e da tua mãe, eu gostaria de dizer para você o seguinte: se você olhar com cuidado, o que eu quero dizer olhar com cuidado? Se você parar para ouvir com o coração, lembre-se do que disse o grande escritor Saint-Exupéry: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. E se você quer captar realmente o sentimento verdadeiro de teus pais, comece a buscá-lo com o teu coração. Eu não tenho a menor dúvida que intuitivamente você começará a perceber e sentir que desde o princípio você foi profundamente amado pelos teus pais. O que acontece é que muitas vezes o teu pai e tua mãe eles não aprenderam a manifestar esse amor, porque também não receberam o amor dos pais deles, porque também não sabiam expressar. E embora o amor que eles tenham para com vocês é tão grande, é enorme, ele não consegue se expressar. E ele guarda tudo aquilo dentro dele. E quando ele quer falar algo para que você tenha a oportunidade de ter uma vida melhor do que a dele, em vez de chegar e conseguir falar com carinho, te envolver com carinho, ele normalmente, ou ela normalmente, acaba falando em forma de crítica, de dura. E nesse momento, porque você capta as palavras superficiais dos seus pais e guarda esse sentimento dentro do teu interior, você vai criando a ideia de que não é amado. Mas não é verdade. Tanto não é verdade que quando um filho adoece, os pais se desesperam. E se porventura o médico vir a dizer que a situação é grave e que corre risco de morte, não tenha a menor dúvida que o desespero é tamanho. Que nessa hora quem não sabe rezar, começa a rezar. E quem tem fé é capaz, e ele chega a pedir: Deus, oh meu Deus, por favor, salve a vida de meu filho. Se preciso for, leve-me no lugar de meu filho. Esse é o amor dos pais. No entanto, a gente acaba guardando só a parte em que a gente lembra da crítica, da tristeza. E é justamente isso que vem influenciando os nossos jovens. Enfim, por que o jovem é tão rebelde? Por que os jovens vão à busca de esportes radicais, como, por exemplo, racha, disputa de carro entre amigos, pegar uma moto, ir para a estrada e ficar dirigindo, pilotando a moto com a mão para cima, dando cavalo de pau? Por que o jovem, então, vai buscar, às vezes, o que ele vai buscar no sexo desenfreado? O que o jovem está buscando na violência? Nós aprendemos que somos filhos de Deus. E se o jovem ele vai por esse caminho, o que ele está buscando é o amor dos pais. É isso que está buscando. Não é em absoluto uma pessoa amada, não é não. É uma pessoa boa, mas no entanto cresceu acreditando que não era amado pelos pais. Mas tudo isso começa a mudar a partir do momento em que ele percebe o quanto é amado. Entenda uma coisa, meus amigos.
Só o amor dos pais é suficiente para fazer um filho regressar para a vida correta do Filho de Deus. Então, ou seja, é importante que quando os pais vão falar com os filhos, se esforcem para poder mostrar o quanto é amado. Mesmo que você não teve o carinho dos teus pais, você pode começar uma história diferente. Eu vivo isso na minha vida. A minha mãe, quando era criança, ela não sabia também pronunciar palavras afetivas, palavras de carinho com a gente. Nem tampouco minha mãe sabia demonstrar essa afetividade para nós. No entanto, quando conheci a Setionoye com 14 anos, no auge da minha revolta, no desespero tamanho que me fazia pensar que a melhor alternativa que eu tinha era cometer o suicídio, fui aprendendo a reconhecer o amor de meus pais. Como? Em reflexão. E conforme eu fui orando, conforme eu fui buscando, fui ouvindo palestras, fui para a academia de treinamento espiritual, fui lendo livros, eu fui começando a compreender o amor oculto que existe no interior de cada pai, de cada mãe, até despertar o amor de meus pais. E quando eu despertei isso, voltando de um seminário de treinamento espiritual na academia de Ibiúna, aqui no interior de São Paulo, cheguei em casa disposto a dizer a meus pais que os amava profundamente. 2 vezes anteriores eu tinha fracassado nessa minha tentativa, mas quando eu cheguei em casa, disposto agora, não importa como esteja a situação, eu vou dizer a eles que eu amo, porque eu mereço isso. Eu mereço viver bem com os pais que tenho. Eles merecem viver felizes. E nesse caso, então, quando cheguei em casa, para minha surpresa, eu vi uma cena que eu não lembrava de ter visto antes. O meu pai estava conversando com minha mãe. Era tarde da noite. E para eles estarem conversando significa que meu pai não tinha bebido naquele dia. E não deu outra. Ele não tinha bebido mesmo. E quando perguntei por que estavam acordados ainda aquela hora, meu pai abriu um sorriso e disse: porque estávamos esperando você chegar, porque sentimos saudade de você, filho. Nessa hora, eu nunca tinha escutado ele falar assim comigo. E nessa hora eu comecei a chorar. Abracei o meu pai e disse a ele que eu o amava muito. E pedi perdão por não ter conseguido ser o filho que ele merecia ter. Meu pai, chorando, disse que ele tinha orgulho de mim. Eu disse que a partir daquele dia eu me esforçaria para fazê-lo feliz. E ele me respondeu: não se esforce, filho. Você faz o pai feliz como nunca imaginei que poderia ser. Olha que interessante. Quando eu mudei a minha mente, estava longe deles, mas porque eu mudei a minha mente se comunicou com os meus pais. E porque se comunicou, sabe, o meu sentimento falou direto no coração deles. E quando cheguei em casa, falamos de alma para alma, de coração para coração. Eu posso dizer que estou aqui hoje falando com vocês. A minha vida, o meu destino mudou naquele momento em que despertei por amor dos meus pais. E talvez daquela vida daquele caminho que eu estava trilhando, eu dificilmente, nem sei se estaria vivo, porque muitos dos meus amigos de infância não estão vivos. Seguiram por aquele caminho que eu falei para os senhores no início dessa nossa palestra, desse nosso estudo. Então, meus queridos, é o seguinte: eu acredito do fundo do coração que a solução para que o mundo seja melhor, para que a sociedade seja mais segura, está justamente aí, dentro do teu lar. É os filhos reconhecendo o amor dos pais e os pais reconhecendo a importância dos filhos em sua vida. Se nós nos esforçarmos, se nós treinarmos todos os dias um pouquinho mais, nós conseguiremos expressar esse amor. Que tal, a partir desse instante, você que é pai, quando acordar de manhã, olhar para os seus filhos, ir até o quarto deles e dizer: bom dia, queridos, que bom que vocês existem na minha vida. E se você é filho, dirigir até seus pais com palavras de amor, com carinho, eu acredito do fundo do coração que coisas maravilhosas começarão a acontecer na vida de vocês, como acontece ainda hoje na minha vida também. É gratificante ter uma família tão maravilhosa, amar e poder expressar o amor pelos meus filhos, e além disso, também sentir amado pelos meus pais. Meu pai já partiu para o mundo espiritual, mas todos os domingos, como, sabe, ir no domingo da Setionoye,
Ou seja, é religioso. Todos os domingos, onde eu estiver à noite, eu falo com minha mãe, expresso o meu amor para com ela e escuto ela dizendo que me ama e que tem orgulho de mim também. Eu desejo que vocês possam levar essa vida feliz, como eu tenho. Muito, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, fazia 15 dias, e eu estava sentindo muitas dores. Os médicos falavam que ia levar 3 anos para cicatrizar. Depois de 6 meses eu voltei a fazer os exames e a minha cirurgia estava todinha cicatrizada, normal. Nunca mais tive problema nenhuma. Graças a Deus, fiquei muito boa com as orações e só tenho que agradecer a Seite Onoê, que eu conheci pela televisão. Muito obrigado. Pois então, que relato maravilhoso, não é verdade? Transformar a vida de uma pessoa para o bem, para melhor, não tem coisa mais bonita. E se isso está acontecendo, é graças a pessoas como você.